Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Gabriel, sou do Saber Investir Bem e hoje eu vou estar falando sobre as expectativas de resultado para o segundo trimestre de 2025 do Banco Itaú e também vou trazer a ação da Itaúsa para a gente entender como é que funciona a empresa, seus resultados, como que ela trabalha, como que ela gera caixa, como que paga dividendos. Então, só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá bom? Sempre consulte os dados, faça suas próprias pesquisas e o conteúdo ele é de finalidade educativa e informativa. Bom pessoal, então vou estar falando sobre essa matéria da Genial, onde é uma previsão, um consenso de mercado como previsão, onde que haverá um trimestre sólido para o Banco Itaú. Essa é a expectativa do mercado e também aqui da Genial, tá? Não significa que isso vai acontecer. Então o certo é a gente esperar os resultados, ver como que vai se comportar o banco, quais foram os seus números efetivamente. Em agosto provavelmente a gente já vai ter o resultado do Banco Itaú. Então o mercado está estimando um lucro trimestral na casa de 11,4 bilhões de reais. A Genial está esperando um pouquinho a mais, né? 11,44 bilhões de reais no trimestre. Então realmente aí é o maior lucro dos bancos entre todos os bancos. E um ponto muito positivo é que o Itaú ele tem uma rentabilidade, ele vem apresentando uma rentabilidade muito interessante, que a gente avalia ela através do ROI, e eles estão esperando também um ROI de 22%. Acima da taxa de juros hoje, acima da Selic, né, para quem gosta de fazer essa comparação, e também acima dos seus pares, né? Enquanto o pessoal, por exemplo, está esperando um ROI mais fraco para Banco do Brasil, já Banco Itaú, o pessoal está esperando resultados sólidos e lucro crescente. E esse gráfico aqui faz uma comparação entre lucro líquido por ação e o valor de mercado do Itaú. Então, como você pode observar, ele não está no seu maior valor de mercado, ele já chegou a ter um valor de mercado maior do que está hoje. Ele está valendo 357 bilhões de reais na bolsa, apresentando um lucro por ação nos últimos 12 meses de R$ 3,94. Ponto que eu sempre falo que é interessante observar é que quando o lucro cresce, parece não, né? A cotação, o valor de mercado tende a acompanhar, e quando a gente puxa o longo prazo, parece que essas duas linhas andam juntas e em intensidade diferente, né? Então depois de 2016 aqui, por exemplo, até 2020, você vê aqui o aumento do lucro líquido do Banco Itaú foi ascendente, só que o valor de mercado cresceu muito mais, né, do que o lucro líquido cresceu. E se a gente puxar o histórico de PL do Banco Itaú, isso fica bem mais fácil de ver, né? Aquele gráfico que eu mostro de valor de mercado e lucro por ação é basicamente um gráfico de PL, tá? Então se você entrar aqui no Investidor 10 ou no Status Invest e procurar lá por PL, ver o histórico, você vai ter praticamente a mesma informação, né? A relação de valor de mercado, preço sobre lucro. No caso aqui, preço sobre lucro por ação. Lá em 2020, olha só, o banco chegou a ser negociado a 14 vezes o seu lucro. Hoje o banco está sendo negociado a 8 vezes o seu lucro. A média do banco é de ser negociada por volta de 8,46 vezes o seu lucro. E aí ele atingiu esse patamar apenas em 2023, né? 2021, 22, 24 e o patamar atual abaixo da média. Já lá nos períodos de 2018, 19 e 2020, o banco estava sendo negociado acima das suas médias. E por que se eu estou falando de Itaú, por que eu vou falar de Itaúsa? Para isso eu trouxe para vocês aqui a estrutura acionária do Banco Itaú, para a gente entender como é que funciona, quem que é o controlador do Banco Itaú. Então, principalmente controlado por duas famílias, família Moreira Salles e família Egídio de Souza Aranha. No caso da família Moreira Salles, ela detém 100% da C.E. Johnson de participações, que detém de forma ordinária, vou falar em termos ordinários, que são ações que dão direito a voto, controle e tudo mais, que detém 50% da IUPAR, que detém 51% do Itaú. Então é uma empresa que controla uma empresa que controla outra empresa, né, que tem uma participação relevante em outra empresa, por aí vai. Então, no caso, a família Moreira Salles tem indiretamente, através da Companhia Johnson de Participações, 50% da IUPAR, que detém aí 51% das ações do Itaú, tá bom? Então a participação dela é de 50% desses 51,71. E do outro lado nós temos aqui a família Egídio de Souza Aranha, que detém 63% das ações da Itaúsa. E aí a Itaúsa vai para dois pontos, né? A Itaúsa detém 50% das ações da IUPAR, ações ordinárias da IUPAR, e 39% das ações ordinárias do Banco Itaú. Então, no caso, o que a gente tem aqui? A gente tem, através da Itaúsa, diretamente 39% das ações ordinárias do Banco Itaú e metade das 51%
ações da Iupar, que detém do Banco Itaú. Tá? Então, é a somatória de metade dessas ações aqui, da Iupar, e também essas 39,21% do Itaú. Então, no caso, a Itaúsa tem uma participação bem relevante dentro do Banco Itaú. Maravilha! Falamos de Itaú e agora estamos falando de Itaúsa. Alguns destaques do resultado do primeiro TRI de 2025, logo vamos ter segundo TRI de 2025. Itaúsa com um resultado líquido recorrente de 3,9 bilhões de reais, um lucro líquido total de 3,9, um ROI recorrente de 17,6% e o valor de mercado da Itaúsa de 102 bilhões, certo? Então o que é esse primeiro? Qual é a diferença desse primeiro aqui para esse de baixo, que é o valor de mercado da Itaúsa aqui negociado na nossa bolsa de valores? Isso aqui são as suas participações que ela possui dentro do seu escopo, dentro das suas holdings, né? A Itaúsa tem participação nas empresas e ela tem um valor de mercado, essas participações, atual de 135 bilhões de reais. Só que o valor de mercado da Itaúsa é de 102 bilhões de reais, abaixo do que as suas posições são avaliadas no mercado. Isso aqui, quando tem essa diferença aqui, a gente chama de desconto holding. Então, olhando os principais indicadores, lucro líquido cresceu, comparando os trimestres anuais, né? Primeiro TRI com o primeiro TRI, cresceu 8%. O lucro líquido recorrente por ação cresceu 3%, tá bom? O ROI se manteve estável, 17,6% para 17,6%. Já olhando o seu balanço patrimonial, nós temos uma redução de 62% na dívida líquida da companhia e um crescimento de 7% no seu patrimônio líquido. Ou seja, na teoria, na verdade, o banco foi mais rentável, certo? Por quê? Porque o patrimônio líquido cresceu 7% e o ROI se manteve estável, né? Então, com o crescimento do patrimônio líquido, a empresa precisou lucrar mais para que o ROI fosse estável. Conforme a gente citou, o valor de mercado do portfólio da Itaúsa está em 135 bilhões de reais, uma queda de 2% em relação ao mesmo TRI do ano passado, e o valor de mercado da Itaúsa é de 102 bilhões de reais, que caiu também 6% em relação ao primeiro TRI de 2024, o que gera um desconto, que é o desconto holding que a gente estava citando, de 24,2%. Bom, pessoal, olhando o fluxo de caixa da Itaúsa, para a gente entender como que entra e sai o dinheiro da companhia, olha só o que a gente tem aqui. O caixa em 31 de dezembro de 2024 era de 3,5 bilhões de reais. E aí a Itaúsa recebeu 7,4 bilhões de reais de dividendos do setor financeiro. Quem que pagou esse dividendo para a Itaúsa? O Banco Itaú. Então, a maior posição dela, o maior lucro da Itaúsa vem do Banco Itaú e ele pagou um bom provento para a Itaúsa. Os proventos que não vieram do setor financeiro, olha só, para a gente comparar, foram de 126 milhões de reais. Concordo que é um número muito menor que o que o Banco Itaú paga para a Itaúsa? Porque a participação da Itaúsa, ou seja, a participação do Banco Itaú dentro da Itaúsa, é extremamente relevante. Praticamente mais de 90% do lucro da Itaúsa vem do Banco Itaú. E aí a Itaúsa também faz um repasse desses dividendos que ela recebe. No caso, ela pagou 6,6, arredondando, bilhões de reais em forma de proventos e mesmo assim teve um crescimento de caixa para 4,4 bilhões de reais. Esse crescimento no caixa aqui também influencia no caso da dívida líquida. Caso a companhia não tome mais dívidas, acaba diminuindo sua relação de dívida líquida. E falando também um pouco de retorno do acionista. Aqui tem uma tabela comparativa com o retorno de algumas empresas, de alguns indicadores, para a gente entender como se comportou. Olhando por um ano apenas, a Itaúsa entregou 4,3% de retorno total, né? Então, de um ano, 12 meses, foi apenas 4,3%. Isso ganha apenas do Ibovespa, porque perde para o CDI de 11,3%, perde para o dólar, que teve um retorno em um ano de 14,9%, e perde também para o S&P, que teve um retorno de 6,8% em um ano. Então, no caso, a Itaúsa desempenhou melhor que o Ibovespa, mas perdeu para outros indicadores. E quando a gente olha para longo prazo, como que a Itaúsa se comportou no longo prazo? Olhando para 5 anos, a Itaúsa teve um retorno anual médio de 13,7%, que bateu o Ibovespa, bateu o CDI, bateu o dólar e só não bateu o S&P 500, que desempenhou 16,8%. Tá? Então, pessoal, quando a gente vê um CDI alto, no caso aí a Selic hoje com 15% ao ano, muita gente espera que isso continue para sempre, né? No caso, a Selic também sobe ou desce, tá?
ela vai ter períodos que a gente vai ter um CDI mais alto e um CDI mais baixo também, porque isso aí é o preço do dinheiro, o custo de crédito, tem vários motivos que justificam o crescimento ou a redução da taxa de juros. Então quando a gente olha um período maior, olha só, esses 15% atual são muito acima do retorno anual médio do CDI, né? Então, no caso, em 5 anos foi de 9%. E quando a gente estende esse prazo para 10 anos, o CDI entregou em média ao ano 9,3%. Então percebe que nos últimos 10 anos foi normal que o CDI se posicionasse algo perto de 9%, beleza? Então, já que eu estou falando de 10 anos, o retorno total da Itaúsa ao ano foi de 12,5% nos últimos 10 anos, o Ibovespa foi 9,8%, o dólar foi 6% e o S&P 500 foi de 10,5% de acordo com a Itaúsa, tá? Então, em 10 anos, que é a maior escala de tempo, em média, a Itaúsa bateu os principais índices. O Ibovespa, CDI, o dólar e o S&P 500, que é o que o pessoal mais compara. Pessoal, falando de dividendos, a Itaúsa tem um histórico recorrente de proventos. Se eu puxar aqui dividendos pagos, a gente tem até um crescimento, na verdade, se pegar ano após ano, né, principalmente nos últimos anos. Olha só, um crescimento aqui nos seus dividendos. E ela tem uma frequência também muito interessante, tá? Para 2025, por exemplo, a gente já tem Datacom. Estamos em julho, a gente já tem Datacom de agosto e Datacom de novembro também. O pagamento demora 2 meses em média, tá? Então, por exemplo, esse dividendo aqui de novembro de 2025 que tem a Datacom, ele é pago em janeiro de 2026. Esse aqui de agosto é pago em outubro, tá bom? Então, tem aí um prazo até que rápido. No entanto, são valores pequenos, tá? 2 centavinhos aqui de JCP, ainda vai ter que deduzir os 15% de imposto de renda que estão vigentes atualmente. Então, só assim, poxa, Gabriel, mas é um dividendo muito baixinho que paga por mês, né? Mas é por conta da frequência dela e também porque ela tem um mês específico onde ela tem um pagamento maior de proventos, tá bom? No caso aqui, no começo do ano, olha só, Datacom para fevereiro, a Itaúsa teve um anúncio de quase 41 centavos em dividendos, então isento, tá? Em fevereiro mesmo aqui teve mais esses 9 centavos. Vamos puxar o ano passado para ver se isso se repetiu. Lá para o começo do ano, então, em fevereiro de 2024, também tivemos aqui 32 centavos com a Datacom também para fevereiro. Então, apesar da grande frequência de pagamento de proventos da Itaúsa, o seu maior dividendo são em meses específicos, tá bom? Ela cria aí um fluxo recorrente durante o ano, no entanto, o pagamento mesmo, grosso, ele é em meses específicos. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Queria agradecer também os 1000 inscritos que a gente bateu, né? Batemos esses dias. Muito obrigado a todos pelo apoio de todos. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. É isso, até a próxima e tchau.